Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Peço a você que dê um joinha aí, tá joia? Compartilhe o vídeo, curte, tá bem? E vamos ajudar a divulgar o conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, o tema da aula de hoje é ceticismo e negacionismo científico. Mas na verdade nós vamos falar mais sobre ceticismo. Já ouviram falar o que é ceticismo? Né? Para a gente poder falar disso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, tá joia? A gente ouviu falar da Grécia, a importância da Grécia, a importância do nascimento da filosofia, né? Lógico que a gente vem com novos pensamentos por aí, mas você já ouviu falar, né, na importância da Grécia com relação à filosofia, ao pensamento, à política e a tantas contribuições que o mundo grego trouxe e que nós assumimos isso para o mundo ocidental, né? E o que isso tem a ver? Nós temos que voltar, quando a gente fala de ceticismo, nós temos que voltar um pouquinho na Grécia, né? O ceticismo foi uma corrente filosófica que nasceu durante um dos períodos da filosofia, que a gente chama de filosofia grega, que é o período helenista. O período helenista é um período de expansão, né? Um período de expansão, um período em que a Macedônia está à frente do poder da Grécia e Alexandre, né, o grande Alexandre Magno, ele conquista vários lugares, amplia os horizontes e adquire mais cultura e faz uma troca grande de culturas. E isso influencia demais o pensamento, tá joia? E nesse emaranhado de pensamentos, de culturas, de troca de culturas, nós temos uma corrente filosófica que também surgiu aí nesse período, que é chamada ceticismo, né? O ceticismo, ele surgiu na Grécia com um senhorzinho chamado Pirro, né? O Pirro, ele é colocado entre 365 e 370, deixa eu ver a data direitinho aqui, ó. Não, 365 a 275 a.C., tá joia? E ele está ali numa cidade chamada Élida. E o que nós podemos dizer a respeito do Pirro? O Pirro, ele criou um pensamento, ele fundou uma corrente filosófica de pensamento que, eu já falei para vocês, que é o ceticismo, né? Só que a gente tem que entender assim, né? O que é o cético? O cético é aquele que duvida das coisas. A pessoa cética é aquela que duvida, mas essa dúvida é enquanto sistema. Eu vou duvidar porque eu tenho um objetivo com essa dúvida. E dentro do pensamento do Pirro, nós temos que ver o seguinte, né? Não é só a dúvida enquanto uma teoria filosófica, não. É enquanto uma vivência, enquanto uma prática, né? Ele tinha vontade de quê? Ele tinha vontade de encontrar a felicidade, que a gente chama em grego de eudaimonia. Ele tinha uma vontade de encontrar a tranquilidade, a paz de espírito. Lembrando que esse período aqui da Grécia, né? Se você tem expansão, você tem luta, você tem guerra, né? A Grécia era um lugar em que vivia em guerra entre eles mesmos, entre as próprias cidades e estado, vivia em guerra com outros povos, sempre lutando contra os persas. Imagina a falta de tranquilidade que esse povo vivia, gente. Então, essa corrente filosófica, ela quer trazer um pouco pra gente, um pouco de tranquilidade, um pouco de paz. Sabe por quê? Se você ficar acreditando em tudo que os outros falam, se você achar que tudo que os outros falam tá certo, ou que as pessoas têm mais razão do que você, se você não duvidar de nada que acontece nesse mundo, você pode ser levado por esse mundo, ser engolido por esse mundo. Então vocês estão entendendo a lógica do negócio? Né? Como que funciona a lógica desse carinha aí, o Pirro, né? Vocês estão entendendo a lógica dele aí? Tá joia? Ou seja, é uma corrente filosófica que vai colocar a dúvida enquanto método e, ao mesmo tempo, ela busca a felicidade, ela busca a tranquilidade, tá joia? E como que ele faz isso? Como que funciona isso, tá joia? E aqui, ó, eu coloquei assim as questões, eu deixei anotado aqui para vocês as questões
que estão por trás dessa corrente filosófica. Por exemplo, eles vão perguntar qual a natureza das coisas. Né? Essa filosofia vai sempre perguntar qual a natureza das coisas. Né? Como devemos agir perante a realidade das coisas. Isso tudo para que, né, os céticos, né, os adeptos da filosofia cética, pudessem direcionar sua vida a partir dessas questões. E uma terceira questão: quais são as consequências das nossas atitudes? Então, as coisas, de onde que elas vêm? Como que eu vou fazer para saber isso? Como que eu vou saber para saber aquilo? E quando eu souber, como que eu vou agir? Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Tá joia? Que a filosofia cética é uma filosofia que coloca a dúvida enquanto método e, ao mesmo tempo, é uma forma de você buscar a sua tranquilidade de espírito, alcançar a sua felicidade. Então, os filósofos céticos, eles viviam de acordo com aquilo que eles falavam. Não era simplesmente lançar uma teoria para o mundo, não. O Pirro, por exemplo, se você for investigar a vida dele, ele realmente procurou viver da forma mais coerente possível com aquilo que ele pensava. Tá bom? Agora, uma coisa que eu quero deixar claro, né? O título da aula de hoje é Ceticismo e Negacionismo Científico. Gente, ceticismo não é negar a ciência, não é negar o conhecimento, não é negar a realidade, não é negar os fatos, como a gente tem vendo tanta gente negando o que está acontecendo, né? Mas o ceticismo é você colocar a dúvida enquanto método, é você não ir na onda de todo mundo, não ir na certeza de todo mundo, tá joia? Espero que você tenha aprendido. Leia o material, tá bom? Leia o material que tá aí, tá joia? De filosofia. Qualquer coisa, estou à disposição. Gente, dá um joinha no vídeo, compartilhe, tá joia? Bom dia, boa tarde e boa noite. E até a próxima.